Meus amados irmãos, voltamos aqui mais uma vez, né? Então, vamos lá. Como entender que a cruz é o sinal do amor? Então, como entender que a cruz é o grande sinal do amor? A cruz é o grande sinal de amor porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo levou sobre si as nossas dores, diz o profeta Isaías. O castigo que era para nós, ele tomou sozinho. Então, ele levou até o Calvário, carregando a cruz pesadíssima, né? E lá ele se entregou por cada um de nós. Então, como entender que a cruz é o grande sinal do amor? Cristo, né? Ele morreu por nós. O que significa Henri, né? Então, essa plaquinha, né, que eles colocaram em cima, que significa, né, o rei dos judeus. Então, peçamos ao Senhor, né, nesse momento, que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer dizer para nós nessa palavra. É muito importante que a palavra ela venha preencher o nosso coração. Então, diante da palavra, dos ensinamentos que nós temos, nós vamos ver aqui essa parte, né, do sofrimento de Jesus. Nós vamos ver na onde? Nós vamos ver na Quaresma, né? Que nós vamos falar muito sobre esse sofrimento de Jesus, que é um tempo de oração, um tempo de jejum e um tempo de esmola. Tá aqui, né? Vamos anotar aqui, né? Tempo de jejum, tempo de oração, um tempo de esmola. Então, a paixão de Jesus Cristo são mais evidenciadas nas celebrações da Quaresma, um período de 40 dias, né? Na quarta-feira de cinza até a quinta-feira santa, antes do anoitecer. Os 40 dias que antecedem a festa da Páscoa, aqui, essa é da festa da Páscoa cristã, aos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, quando saiu do Egito, e os 40 dias que Jesus ficou no deserto a iniciar o seu ministério público, né? Antes de iniciar. A Quaresma, ela propõe 3 exercícios de evidência que evidenciam o nosso caráter, né? Da nossa conversão: oração, jejum e esmola. Então, a oração, ela não é uma tentativa de pedir que Deus cumpra as nossas vontades, mas é uma entrega total e generosa nas mãos do Pai, né? Na oração quaresmal, recordamos o Cristo, nós recordamos o Cristo que se tirava para rezar nos desertos, nas montanhas e nos jardins. Então aqui, a gente pode colocar aqui que esse Pai aqui, a gente pode colocar ele aqui como em letra maiúscula, né? O Pai do céu, né? Então, nós recordamos que Cristo se retirava, né? Ele se retirava, né? Para rezar. Então, retirava para rezar nos desertos, nas montanhas e nos jardins. Então, a oração é um diálogo, né, de intimidade com Deus, no encontro pessoal com Ele, onde falamos, escutamos. Sem a oração, não nos convertemos. Pela oração, nós voltamos mais para Deus. Nos voltamos mais para Deus. Então, é isso. Jejum é só um resumo, pessoal. Jejum tem muita coisa para falar, então não vai dar para falar em 3 vídeos. A prática do jejum quaresmal é realizada inicialmente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. A abstinência de carne está prevista para as sextas-feiras da Quaresma. São gestos externos que devem revelar uma conversão interior, um ato de privação
do alimento e um exercício que provoca em nós a consciência de que significa passar fome de verdade. Jejuar é controlar, esvaziar-se de si para dar espaço para Deus e aos valores que estão além do mundo visível. Pelo jejum, temos maior domínio sobre nós mesmos. Então é isso. Fazer o jejum, fechar a nossa boca para o alimento, é abrir o coração para Deus. Então, é esvaziar-se de si para dar espaço para Deus. Olha que lindo aqui, ó. Esvaziar-se de si para dar espaço para Deus, né? E aos valores que estão além do mundo visível, né? Daquilo que São Paulo diz, que não são contra homens de carne que temos lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então é essa luta que nós travamos dia a dia. Então esmola pode ser traduzida como gesto de caridade. Dar esmola significa dar graça sem pensar em recompensa. Dar de graça, né? Dar de graça sem pensar em recompensa. É uma atitude de compaixão, que significa sentir o sofrimento de alguém. De olhar que a pessoa está sofrendo e ir lá e ajudar. Ajudar materialmente ou espiritualmente. Ajudar pelo menos dando um abraço na pessoa. Isso é uma ajuda, isso é um carinho, uma caridade. Quando você vê que uma pessoa está doente, vai visitar a pessoa que está doente. Vai lá dar um abraço nas pessoas que estão passando por dificuldade. Nós estamos passando por essa dificuldade. Nosso filho está internado. E muitas pessoas estão nos ajudando. Materialmente também aqui, presencialmente. Que vem, nos abraçam e diz assim, nós estamos aqui com você. Então é isso. Dar a esmola sem pensar na recompensa, né? Porque o São Francisco de Assis diz assim que na sua oração, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então é de caridade. Nós estamos falando aqui de caridade com o irmão, né? É uma atitude de compaixão, que significa sentir o sofrimento de alguém. Não se trata de dar o que outro pede, porque muitas vezes a pessoa vem e pede aquilo que ele quer, mas é aquilo que ela precisa, entendeu? Muitas vezes alguém pede dinheiro para se drogar, né? Nas ruas aí nós vemos muitos, né? Nesse caso não é caridade, é dar dinheiro através desse ato. Romper sem as barreiras do individualismo, egoísmo e do fechamento. A esmola faz com que nos voltemos uns para os outros, tá? Então, aqui tem 3 perguntinhas para nós. Você já fez algum tipo de jejum? Quando você costuma rezar? O que você pensa sobre o sentido da esmola cristã? Então, são essas perguntas aqui que eu quero que vocês coloquem aí para nós. Participe conosco aí dessa enquete. Você se colocar na presença aí alguns minutinhos e escrever, dar um feedback para nós. Então, finalizando aqui o nosso encontro, nosso 17º encontro, pedimos ao Senhor, né, que possamos meditar essa morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós falamos Sexta-feira Santa, né, que no terço doloroso nós falamos da via dolorosa do Senhor, né? Que nós contemplamos, né? São cinco temas que nós contemplamos no terço doloroso. No terço doloroso nós contemplamos Jesus na sua agonia no monte do Getsêmani. Nós contemplamos a prisão e flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo no segundo. No terceiro nós contemplamos a coroação de espinhos do nosso Senhor Jesus Cristo. No quarto, nós contemplamos Jesus carregando a sua cruz até o Calvário, aquilo que nós lemos, até o Gólgota. E no quinto, nós contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são a via dolorosa. Então, esses são nosso tipo de oração que nós podemos fazer e estar na presença de Deus. Então, que possamos pedir ao Senhor nesse momento de oração pessoal. Faça seu momento de oração, faça seu momento de meditação da palavra. E mediante
a esse sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que nessa história de crucificação do homem, no qual tu entrastes cravando nela a árvore da cruz, a fim de fermentá-la para que a meta prometida com a força contagiosa da tua ressurreição, dessa história se faça contemporânea à tua palavra e ela traga o teu poder libertador de rompimento para aquilo que está preso, de reconciliação para aquilo que está rompido. Vem, Senhor Jesus. Então aqui nós vamos deixar aqui algumas coisas para você meditar em casa, aprofundar em casa, tá? E peço a vocês que tenham paciência e que possamos nós estarmos em oração para recebermos essa graça, né? A graça do batismo, a graça da primeira Eucaristia e a graça do Crisma. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.